Um dia abençoado, um dia leve, viemos em segurança, o Senhor nos guardou. Foi uma viagem de avião super tranquila, né? Glória a Jesus por tudo. Chegamos em paz nesse lugar tão bonito, que Ele continue ministrando aos nossos corações, né? Então, feche seus olhos, diga para o Senhor expressões de louvor, de adoração. Aquieta o seu coração agora, que todos os nossos sentidos se voltem para o Senhor agora, em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como
Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Nunca será tirada como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tu és. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és o nosso bem mais precioso. Tu és o nosso tesouro, Senhor. Tu és precioso, Jesus. Nós amamos o som da tua voz. As suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel, Senhor. São as suas palavras que nós queremos ouvir nessa noite, Deus. Assentadas aos seus pés. Assentados aos teus pés como Maria, Senhor. Nós não abrimos mão da melhor parte. Essa é a boa parte. Te ouvir. Ter a sua presença, Senhor. Essa é a boa parte. Usa a vida desde meia com graça, Senhor. Oh, Senhor, e fala conosco, que ela seja um instrumento do Senhor nessa noite. Sim, Senhor. Toma a tua filha, toma a tua serva e ministra os nossos corações, os tesouros que estão no teu coração para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, o meu nome é Edmeia. O que nós vamos falar aqui, seguramente todos vocês já sabem, é só uma forma de nós chamarmos a atenção de determinados pontos. Hoje eu estou dando uma introdução, a pastora Helena e o pastor João me confiaram a responsabilidade de pregar sobre o caminho de Paulo, da primeira viagem de Paulo, que todas as viagens de Paulo começaram em Antioquia da Síria. Nós vamos chegar lá amanhã. E a primeira viagem dele durou 2 anos. A segunda durou 4, a terceira durou 4. Mas a primeira, 2 anos, nós vamos ver que nós vamos cobrir um pedaço pequeno, que ele precisou de 2 anos para cobrir. Vamos ver muitas coisas e eu queria só pedir uma coisa para vocês. Nós estamos entrando hoje no Congresso. Sabemos que começamos ontem, mas hoje nós entramos direcionados para esse caminho que é muito importante para nós. Então, eu gostaria de usar o texto que está escrito, que nós chamamos de Grande Comissão, que está escrito em Mateus, no capítulo 28, onde Jesus Cristo estava lá esperando os discípulos e no versículo 18 diz: Jesus, aproximando, falou-lhes: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. No céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo fazer uma afirmação bombástica. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Isso é uma afirmação de quem ressuscitou. E a palavra de Deus deixa claro para nós
Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então a palavra de Deus aqui estabelece para nós que o céu é de Deus e a terra é do homem. Jesus Cristo ressuscita. E ele olha para os seus discípulos e diz, Shalom. Eles estavam assustados. E ele diz, todo o poder me foi dado nos céus. Eu sou Deus. E na terra, eu sou homem. Eu sou Deus e eu sou homem. O meu poder é nos céus, o meu poder é na terra. Né? Então, quando nós vemos isso já profetizado pela boca de uma pessoa absolutamente inusitada, Raabe, que olhou no rosto dos espias e disse, o Senhor vosso Deus é Deus lá em cima nos céus e cá embaixo na terra. Então você vê a Bíblia nos trazendo aqui esse apanhado, e ele diz agora, que está diante de vocês é Deus e homem, portanto, todo o poder me foi dado. Agora, ide, fazei discípulos de todas as nações. É o que Jesus Cristo mandou fazer. Fazer discípulos. Temos o problema que hoje fazemos evangélicos, mas ele mandou fazer discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo, ensinando a eles todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco. Quando ele diz isso, eu estou, ele está vencendo toda a barreira do tempo. Ele não quer saber se ele, que era na primeira igreja primitiva, se é na igreja do século 25 ou 30, eu não sei. Ele diz, eu estou. Eu sou atemporal. Para mim, o tempo está vencido. Eu sou Deus, eu sou homem. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando nós saímos nesse modo que nós saímos, que é hoje o nosso modo de fazer missões, porque nós estamos num trabalho missionário, nós estamos pisando essa terra. Nós somos filhos de Deus. Se existe alguém aqui que tem uma dúvida, eu não sou filho de Deus, pode levantar a mão agora. Nós temos pastores aqui, tem a missionária aqui. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, vamos acertar isso tudo agora. Então, se você é filho de Deus, você tem essa comissão. No poder, todo o poder me foi dado. Portanto, agora vocês vão ir, porque o dono da bola sou eu. Eu gosto disso. Então, nós sabemos que quando ele diz isso, e lá em Lucas, no capítulo 49, ele diz, eis que eu envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei na cidade. Isso nós temos que prestar bem atenção. Ele disse, ide, mas agora não. Porque falta alguma coisa acontecer. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Vocês têm que ir, mas não agora. Por quê? Porque vocês não têm condição de fazer nada com a palavra que vocês têm. Vocês estão encharcados com a palavra. 3 anos e um pouco eu ministrei a palavra para vocês. Vocês sabem a palavra. Mas vocês não podem ir, porque não há condição de sair só com a palavra. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui, eu queria falar sobre uma equação que Deus tem. Ele aqui, se nós formos lá no Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava.
ou se movia sobre a superfície das águas. Aí você pensa assim, uma terra amorfa, sem forma, vazia, trevas sobre a superfície do abismo. O que o Espírito de Deus estava fazendo ali? Em inglês, eles dão aquele hovering, que dá aquela impressão de sobre a superfície das águas. O que o Espírito de Deus fazia sobre um caos desse? Quanto tempo? Não sabemos, mas sabemos que ele estava ali. Lá embaixo era o caos. Um dia, Deus veio, o Espírito, digamos, está aqui. Deus veio aqui e disse, haja luz. Houve uma explosão. Pá! O caos cedeu, o cosmos começou a criação. Por quê? Porque a palavra veio coberta pelo Espírito. E na equação de Deus, nós vamos ver a Bíblia toda. Palavra mais Espírito igual explosão de vida. Então, aqui vocês vão ver o Espírito cobrindo a palavra e tudo começando. Se nós trazemos essa imagem para o início do Novo Testamento, tem lá um ventre sem forma. Vazio, era virgem. O anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, ele chega para essa virgem, Maria, e diz para ela, entre tantas coisas, terás um filho. Então, a palavra caiu no ventre dela. E ela disse, como se fará isso se eu não conheço varão? Eu não tenho relação com homem nenhum. Praticamente o anjo disse para ela, Maria, você não está sabendo, não? Só tem um jeito. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela pensou direitinho e deu permissão para o Espírito Santo. Disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito cobriu, pá! Explosão de vida. Jesus. Porque aqui a palavra coberta pelo Espírito. Se nós olharmos os discípulos de Jesus Cristo, aqueles primeiros, eles estudaram a palavra com Jesus. Ora, você já pensou o que você estudar? A palavra de Deus com o próprio Deus? Porque Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus palpável, visível, é Deus possível, ele é Deus. Ele disse ainda lá em João 14, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Então, esse Deus ensinando a sua palavra para esses homens, vamos embora, está 3 anos. Você sabe o que é isso? Olha, eles aprenderam tanto que no dia de Pentecostes, quando Pedro se levantou para falar, ele disse a profecia de Joel de cor. De cor. Muitas pessoas não sabem a profecia de Joel de cor. Pedrão, quando ele disse, estes homens não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que acontece aqui é o que está escrito por boca do profeta Joel. Ele devia, João, vê aí onde que tem um livro do profeta Joel para eu ler aqui para esse povo. Não. Ele diz, acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, nos últimos dias, derramarei do meu... Ele foi citando a profecia, por quê? Ele era um pescador. Ele não estudou na escola de Gamaliel, nada. Mas ele sabia porque ele estudou. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então, quando Jesus Cristo os levou para Betânia, porque de lá Jesus Cristo foi sugado para o céu, aqueles homens estavam encharcados da palavra de Deus. Só a palavra. Para que eles serviram? Eles eram confusos, eles brigavam, criavam problema. Um vendeu o mestre, o outro, por pouco, não cortou o pescoço do soldado Malco. Mas eles eram encharcados da palavra. Foram, viram Jesus subir, voltaram para Jerusalém e foram se fechar numa sala. A Bíblia diz, com medo dos judeus,
eles encharcados da palavra. 10 dias desce o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, ele vem sobre esta palavra. Houve a explosão. O Espírito vem sobre a palavra que estava no coração deles, houve explosão, houve nascimento. Eles abriram as portas, nunca mais eles se fecharam. Por quê? Porque agora o poder do Espírito veio sobre a palavra. Espírito com palavra, explosão de vida. A Bíblia diz que foi assim que esses homens botaram o mundo daquela época de cabeça para baixo. Não há como não haver explosão. Quando nós olhamos para a igreja de hoje, uma noiva indiferente. Eu acho que é a única noiva no mundo que não gosta de namorar. Porque se alguém aqui já foi noivo, sabe que é a melhor época da nossa vida é a época do noivado. Que tempo de regozijo, de alegria, de sonhos, de delícias é o noivado. A voz do noivo é diferente das outras todas. O perfume dele, as coisas que ele diz, tudo faz sentido porque ele é o noivo. Na vida de uma mulher, não tem nada comparável com o noivo. E a gente, pelo menos no tempo que eu fui noiva, gente, não tinha celular. Então não tinha esse negócio. Então, eu esperava a semana toda para encontrá-lo. Sábado ele já ia me buscar na faculdade, porque ele trabalhava no campo de petróleo. O dia que ele ia chegar, de manhã eu já estava me arrumando. Era tão bom. E era tão triste quando ele ia embora. Eu conhecia o barulho do carro dele. Aquele Fusca danado. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte. A igreja é uma noiva indiferente hoje. Porque ela está contaminada pelo espírito de Jezabel, que é o espírito silenciador da palavra de Deus. Foi Jezabel que matou os profetas de Deus para que o povo não ouvisse a palavra, por isso eles foram para Baal. Então, por quê? Porque nós já temos o espírito, mas precisa da palavra. Nós temos o Espírito porque no dia em que você se rendeu a Jesus Cristo, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, nesse dia, você é feito filho de Deus, seu nome está registrado no livro da vida do Cordeiro, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo está na sua vida e só vai sair daqui quando você subir. Agora, o que está faltando para que haja uma explosão em você? Para que você seja consumida por esse fogo de amor por Cristo, que lhe mexe, que lhe deixa querendo trazer o mundo todo para ouvir a palavra, que você quer que todo mundo saiba e ame o seu amado. O que está faltando para você ser consumida por este fogo que arde, que lhe agita, está faltando a palavra. Porque o Espírito você já tem. Quanto mais palavra você botar para dentro, mais você vai sendo incendiado, porque a palavra é o combustível que o Espírito precisa para ir transfigurando você. Aleluia. Quanto mais palavra você botar para dentro, mais incendiada você vai ficar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, veio o poder sobre a palavra. Por isso que Jesus tinha dito para eles, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz, sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Confins da terra. Confins da terra. Nós vamos ver
que lá em Gênesis 9, a Bíblia diz: são esses os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. São esses os que saíram da arca, e deles 3 se povoou toda a terra. Vocês já imaginaram na magnitude dessa afirmação bíblica? Dos 3 filhos de Noé, se povoou toda a terra. Aí, você vê, o Espírito Santo vem. Capítulo 2 de Atos. Tantas coisas acontecem ali, a igreja houve aquela explosão de crescimento. Capítulo 7. Parece que o povo estava achando que os confins da terra eram Jerusalém. Aí tem o apedrejamento de Estevão e há, como nós dizemos, tipo a diáspora da igreja. Deus semeia os cristãos e você vai ver o Espírito Santo. Na ordem dele, toda a terra. Os 3 filhos de Noé. Então, no capítulo 8 de Atos, o Espírito Santo entra com Jesus, com a palavra de Deus, na descendência de Cão. Há a conversão do carcereiro, da rainha, do carcereiro, não, desculpa, não, capítulo 8 é o etíope, do eunuco de Candace, rainha da Etiópia. Então, ele entra na tribo de Cão. No capítulo 9, ele entra na tribo de Sem, com Paulo de Tarso, a conversão de Paulo. E no capítulo 10, ele entra na tribo de Jafé, com a conversão de Cornélio. Então, agora o Espírito Santo entrou nesses 3 filhos de Noé que povoaram toda a terra. Então, agora está pronto. Ele já tocou os 3 filhos. Então, agora ele vai por ordem. A Bíblia entra, capítulo 11 e 12, a festa está acontecendo em Jerusalém. Capítulo 13, então, nós vemos. A Bíblia diz assim, no capítulo 13 de Atos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí diz: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles a Deus e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Isso é muito importante. Porque, primeira coisa, a igreja maior daquela época era aqui em Antioquia. Nós vamos falar mais ainda depois sobre isso. Aqui, a de Antioquia, nós vamos chegar lá. Antioquia da Síria, porque tem Antioquia da Pisídia, e nós vamos lá também. Não é? Então, havia um ministério fortíssimo da palavra. Fortíssimo da palavra. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. São os 2 ministérios intensos da palavra, porque a profeteia é o dom de expressão, que se chamava na antiga Grécia da oratória. Aquele que tem o dom da profeteia, ele tem a facilidade de expressão, de encontrar as palavras e de convencimento. E o mestre é aquele que tem o dom do ensino, mas não é o ensino porque ele vai ensinar, é o ensino porque ele gosta de ler, porque ele gosta de estudar, ele gosta da pesquisa e ele gosta de aprender para entregar. Então, esses 2 ministérios é que eram o forte da maior igreja, da igreja primitiva. Então, logicamente, nós sabemos o que aconteceu ali. O Espírito Santo, então, diz: separai-me
agora. Eu gosto desses advérbios. Agora, a Barnabé e a Saulo. Olha, ele põe, o Espírito Santo põe Barnabé primeiro e depois Saulo. Porque depois o segundo vai passar para primeiro. Mas primeiro ele põe Barnabé. E aí eles impõem as mãos sobre Barnabé e Paulo. E a Bíblia diz assim: enviados, pois, no versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo desceram a Seleucia. Nós vamos ver quem foi quem enviou. Foi o Espírito Santo. Como o Espírito Santo falou com eles, se foi por profecia, se foi por visão, não se sabe. O que se sabe é que essa liderança tinha tamanha intimidade com o Espírito Santo que percebeu, todos perceberam. Deus não faz as coisas como nós queremos, Deus faz as coisas que ele tem que fazer. Se fosse, eu ia dizer, mas o senhor está tirando daqui Barnabé e Saulo, como é que vai ficar? O senhor está tirando o pastor e o copastor. E a gente? Deus disse, na hora, eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram. Agora, o que eu quero dizer aqui, que essa chamada é a autoridade e é a direção do Espírito. Eu gosto de dar o nome a esse nosso momento, enviados, pois, pelo Espírito Santo. E se nós estamos indo nas botas de Paulo ou nas sandálias de Paulo e Barnabé, nós vamos também enviados pelo Espírito Santo. Desde o dia que você ligou para Gesher, para você acertar a sua vinda, você começa a ser enviada pelo Espírito Santo. Então você vê o que vai acontecer. Começa um movimento do Espírito na direção dos gentios. Porque o evangelho tinha ido para a África, para a Etiópia, foi o evangelho que entrou primeiro lá na África, com a conversão do eunuco, do capítulo 8. Já tinha entrado lá de Jerusalém, a gente sabe, e já tinha entrado na casa de Cornélio, em Cesareia, né? Só que agora você vê tudo livre, o caminho, o evangelho corre na direção dos gentios e o Espírito Santo impulsiona a palavra. A palavra, você vê o quilate de Barnabé e Paulo. É o que ele via para os gentios, meus irmãos. Quando Deus envia missionários, a gente sempre pega aquele irmãozinho. Não, Deus envia os mais intensos, os apaixonados, os prontos para fazer qualquer coisa, porque eles são intensos no amor. Porque a paixão, meus irmãos, ela nos fortalece para passar por qualquer dificuldade. Você vê, você era garota lá na casa da sua mãe, tinha dificuldade para acordar de manhã em dia de frio. A mãe ia lá, Sofia, minha filha, está na hora de levantar para a escola. Vira para o outro lado. Valéria, minha filha, está na hora de ir para a escola. Chega lá. Gessonita, minha filha. O chuveiro já está quente, corre para debaixo do chuveiro. A mãe já tinha aquecido a água do chuveiro. No dia que você pariu, que não é o caso de vocês duas ainda, a criança grita 1h da manhã no maior frio, você está lá. A madrugada toda, paixão. É o amor. É o seu sentimento. É o sentimento que leva você a passar por dificuldades, sem desistir. E Deus usa a nossa emoção para nós nos mantermos firmes. E nós lemos que quando Deus falou para Abraão, ele disse, Abraão, deixa a tua terra,
tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Deus ali está falando dos gentios. Ele não está falando de Israel. Israel nem existia ainda. É todas as famílias da terra, através de Abraão. Então, quando ele diz isso, Jesus Cristo agora ressuscita e disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, agora, mais uma vez, Deus se dirige para os gentios. Bem, nós vemos que até começar toda a história em Antioquia, Jerusalém tinha sido o centro do ministério e Pedro era o apóstolo-chave de Jerusalém. Agora, as coisas vão mudar, porque o centro passa a ser Antioquia da Síria e Paulo vai ser o novo líder. Isso vai dar um problema que nós vamos falar quando chegarmos a Perge da Panfilha, aonde vai ver aquela divisão. Nós vamos falar melhor disso quando chegarmos em Perge da Panfilha. Porque o último citado na lista, ele começa a despontar para frente. Se você observar, quando eles chegam em Pafos, até em Salamina, a Bíblia ainda diz que os dois trabalharam ali na sinagoga. Mas quando chega em Pafos, Paulo é que começa a aparecer, quando ele fala com aquele sujeito lá, né, aquele astrólogo, mago, né? Bar Jesus, Elimas, não é? Então, e agora nós vamos ver que Deus é a força motriz desse movimento, mas o agente é o Espírito Santo, porque tem o ministério da palavra e já tem o Espírito Santo. Agora, a igreja é o organismo liderado totalmente pelo Espírito Santo, através também do jejum e oração. Nós lembramos de Paulo, porque nós vamos ver a viagem de Paulo, e a primeira viagem, vamos nos prender, vamos lembrar um pouquinho de Paulo. Ontem a pastora Helena falou, e o pastor Bruno também falou, mas se você observar o encontro de Jesus com Paulo no caminho de Damasco, desde que ele estava naquele caminho, ele tinha uma intenção, ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo em Damasco. E o objetivo dele era exatamente voltado para agradar ao Deus de Abraão, para agradar ao Deus que deu a lei. Não é? Porque, às vezes, as pessoas dizem assim: mas eu vou dar meu ministério, meu testemunho. Porque também Paulo, outro dia eu vi uma mulher, não valia nada antes da conversão. Eu disse: calma. Paulo não foi um safado, mentiroso, ladrão, um imoral. O grande problema de Paulo é que ele era absolutamente fascinado pela lei de Moisés e pelo Deus de Abraão. E por causa disso ele matava, ele entregou a vida dele por causa disso. Só foi isso. Por isso que Jesus Cristo, quando aparece, diz assim: por que tu me persegues? Porque ele já disse: o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que fazes. E ele lá do chão disse: quem és tu, Senhor? Não estou perseguindo ninguém. Ele disse: eu sou Jesus, Paulo. O Nazareno. Você entendeu, Paulo? Você entendeu? A quem tu persegues.
quando ele chegou em Damasco, já estava cego. Mas a Bíblia diz que ele já estava orando. É Jesus que diz para Ananias, ele está orando, e ele viu entrar um homem chamado Ananias e impôs sobre ele as mãos para que volte a ver. Bem, Saulo ali tem esse encontro. E nós sabemos que a vida dele ali muda a tal modo, você vê que homem é esse pela verdade. Agora que ele sabe, ele levanta e ele vai começar a pregar Jesus. Nós sabemos que ele foi perseguido, queriam matá-lo, ele não foi aceito em Jerusalém, lógico, então ele vai passar 14 anos no silêncio. Ele vai para Tarso, para a região da Cilícia, e nós não sabemos, todo mundo pensa muitas coisas, eu acho que eu li mais de 8 livros sobre isso. O que se diz, muito obrigada, essa menina tem o dom do ministério. Deus te abençoe. Tá vendo? Sempre vem uma. Paulo fica 14 anos, mais ou menos. Não se sabe ao certo o que ele ficou fazendo. Mas ele tinha que refletir sobre os fatos, sua conversão, o seu chamado, e ele diz em Gálatas, e principalmente ele fala que ele foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. O que aconteceu com você depois da sua conversão verdadeira? Quanto tempo você gastou com Jesus? Porque ele diz que ele foi conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, ele diz, conformando-me com ele na sua morte. E foi por esse tempo que ele teve a revelação do Evangelho das riquezas de Deus. Quanto tempo, vamos pensar aqui, depois da nossa conversão, nós ficamos paradinhos no lugar para conhecê-lo? Nós precisamos desse tempo. Nós precisamos deste tempo. Como você vai amar alguém que você não conhece? Não teve tempo de conhecer. Precisamos de tempo. Sem que eu soubesse, foi o que aconteceu comigo, depois da minha conversão. Meu filho até hoje sabe, é o cantinho da mamãe. Eu não fazia outra coisa. Era a Bíblia. Bíblia, 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 silêncio, Bíblia, era o que eu fazia. Eu tinha o tempo e eu usei esse tempo, eu precisei desse tempo. Ele diz para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Nesse período desses 14 anos, lá quando ele fala em 2 Coríntios, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi levado ao 3º céu e ouviu coisas. Nós sabemos que nesse período, Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Ele teve o encontro com Deus. Aqui, em Gálatas 1, eu vou ler de 15 a 20, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi para Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Olha, 3 anos ele ficou no deserto da Arábia em Damasco. Não existe nenhum registro além disso. Sabe-se que ele ficou naquela região ali
por 14 anos. Nesse período, ele já tinha passado muito tempo. Os cristãos de Jerusalém tinham pavor dele, não é? Como ele diz que o que diziam deles lá em Gálatas 3 é: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurou destruir. Era isso que diziam dele. Mas ele diz, mas se regozijavam nisso. Era o testemunho dele. Ele pregava a fé que outrora procurou destruir. Aí nós sabemos disso que ele fala em 2 Coríntios, e nós pensamos assim: agora, o antigo fariseu, que matava, se fosse preciso, pela lei de Moisés, vai receber um comando direto de Deus. Paulo é levado ao céu. Ele não aprendeu o evangelho de Jesus Cristo com nenhum dos apóstolos. Não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus, ninguém ensinou para ele. Foi o próprio Jesus. Ele foi levado. Jesus Cristo ali descreve para ele, ensina tudo para ele ensinar para os gentios. Ele diz lá, olha, o que eu recebi do Senhor, em Coríntios, é o que eu vos dou. É que Jesus, na noite em que foi traído. Você já pensou o que significou a traição para Jesus? Nós só sabemos dessa dor por causa dessa palavra que ele confidenciou com Paulo. Porque tantas coisas aconteceram naquela noite. Eu sou fascinada com aquela última Páscoa dele. Né? Eu sou fascinada, eu, de Meia. Porque, gente, ali ele descortinou, ele revelou o pão, ele revelou o sangue que selava a nova aliança de Jeremias 31. Tantas coisas aconteceram ali naquela mesa. Mas o que marcou aquela noite para ele foi a traição. Nós nunca imaginamos que aquilo foi a grande dor. Jesus, ele podia ter dito para Paulo: Paulo, na noite em que eu fiz a última Páscoa, na noite em que eu revelei o sangue da nova aliança, na noite em que eu... Não, ele disse, na noite em que foi traído. Traição. Traição. Foi o que mais doeu a Jesus, porque a traição dói demais. Se você já foi traído na vida, saiba que inimigo não trai. Quem trai é amigo, e traição dói demais. Né? Jesus Cristo contou tudo para ele. Eu posso imaginar, não sei se você já meditou nisso, Paulo levado aos céus, e Deus virá para ele e diz: Paulo, eu não dei a lei para permanecer. Foi só por pouco tempo que eu dei ao povo da minha aliança. Paulo. Essa conversa não está registrada na Bíblia, está registrada na cabeça da velha aqui. Porque eu fico pensando que Deus teve essa conversa com Paulo. Agora o meu filho já foi crucificado. A lei está totalmente cumprida, porque está escrito em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Veio meu filho, Paulo. Não precisa mais. Como você vê, Paulo, aí entra Romanos 7:2. A lei é santa, mas o seu propósito é mostrar aos homens que eles não são bons em si mesmos. Por isso é que Paulo depois escreve em Gálatas 3. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados na lei.
E você vê, Deus continua. Você vê, Paulo, eu instituí a lei através de Moisés. Porque dela, para que através dela a humanidade se torne consciente do pecado, para que o homem tome conhecimento de ele é pecador, está escrito em Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o total conhecimento do pecado. De agora em diante, Paulo, é a fé em mim que é proclamada através do meu filho. E é isso o evangelho que você vai pregar. Paulo, Moisés teve 3 montes comigo. O Monte Horebe, o Monte Sinai e o Monte Nebo. Mas de hoje em diante, Paulo, é um monte só. É o Monte Calvário. É esse que você vai pregar. E Deus, assim, ensinou para Paulo o evangelho para ele pregar para um povo que não conhecia a lei, que eram os gentios, que não conheciam a lei. E Deus, com certeza, deve ter dito para ele: fica aí que eu vou mandar um filho meu te convidar para começar. Aí entra Antioquia. Começa em Antioquia. Deus estava de olho aqui. Houve tudo o que aconteceu. Barnabé veio passar aqui. Quando Barnabé viu aquilo, Barnabé correu lá em Tarso. Paulinho, eu tenho um espaço para você lá comigo no meu ministério. Paulinho pegou a mochila e vieram. Mas quando Paulo olhou para ele, deve ter dito: sabia que você vinha? Porque o pai lá em cima já tinha me dito que ia mandar um filho para mim. Isso tudo eu que penso. Porque isso está tão direto na palavra toda, Romanos, Gálatas, até mesmo em Filipenses. Ele vai explicando todas essas coisas. E então nós vemos que esse homem, com esse comando, quando Paulo começou o ministério, ele sabia que o ministério com os gentios era para ele. Não era para Barnabé. Você vê a atitude dele. Eles passam, eles descem para Seleucia, atravessam o mar, chegam em Chipre, do lado de cá, Salamina. Vão os dois para a igreja deles, como é que chama? Sinagoga. Para a sinagoga. Ele prega e tudo mais, atravessam a ilha toda até o lado oposto. Chega em Pafos. Quando chega lá, procônsul, quem entra na frente? Paulo. Entra na frente. Barnabé não abre a boca, não diz um ai. Paulo assume a liderança de uma forma tremenda e o procônsul ficou interessadíssimo e se converteu. Era para o procônsul ficar revoltado, porque perdeu o vidente dele, o adivinha dele, né? Que eles carregavam esse tipo de gente. Mas aí, quando eles atravessam para Pafos, para Perge, aí tem aquela confusão, é um dos motivos, talvez, que levou João Marcos a voltar. Então, nós sabemos que a primeira viagem de Paulo com Barnabé começa em Antioquia, e a segunda também começa em Antioquia, a terceira. Mas os dois juntos, no comando do Espírito Santo, direitinho, começou em Antioquia. Por que é importante? Quando nós pensamos numa viagem missionária hoje, tem uns 15 dias, eu acho, que eu fui para o Japão. Uma viagem missionária, porque todas as minhas viagens são missionárias, eu não faço viagem turística. Eu fui para os Estados Unidos, desci, fui para a casa de uma pastora linda, a pastora Micheline, né? Me trata como um filho de Deus. Depois fui. Eu fui de primeira classe para o Japão. Gente, é bom demais primeira classe. É um negócio espetacular. Ali você senta numa primeira classe daquela, você diz, gente, quem inventou a pobreza foi o lapeta. Não é capeta, foi o lapeta.
porque é bom demais. É bom demais. Mas isso é uma coisa só na vida. Quando eu voltei, eu já fui lá para o meu cantinho, lá no fundo. O que eu quero dizer é que quando nós pensamos missões, nós pensamos um negócio assim, honroso. Fulano é missionário, mas que maravilha. Tem gente que diz para mim, nem vou falar com a Helena, porque é outra coisa. A senhora conhece muitos lugares. Eu disse, eita, eu conheço muitos aeroportos. Casa dos outros e igrejas. É o que a gente conhece. É o que a gente conhece. Entende? Mas nós ficamos em lugares certos. Quando a gente desce do avião, a gente tem quem vai pegar de carro. Tem comidinha, ainda pergunta se está bom, se quer mais. Mas se você botar isso 2000 anos atrás, Paulo era um itinerante. Fabricava tendas. Ele não andava nem de cavalo, nem de jumento. Era no mocotó móvel. Às vezes cobria 6 quilômetros por dia, dormindo em qualquer estalagem na beira de estrada, em hotéis, em lugares baratíssimos, comendo qualquer comida. E o que eu acho mais interessante é que ele ficava nessas estalagens de beira de estrada, onde ficava todo tipo de prostituta e prostituto. Não é? Carregando a trouxa dele, o saco. Eles carregavam um saco. Não tinha nem mochila para facilitar. Então, fora isso, ainda apanhava, ouvia desaforo, era jogado no chão. Nós vamos ver todas essas coisas que aconteceram. Mas a perseverança. Por que será que este homem perseverou até o final? E o final da vida dele é em grande estilo, porque ele diz, eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Cristo. E quando ele vai, eu medito tanto nisso, eu estava escrevendo um seminário sobre a segunda carta de Timóteo, que eu sonhei, eu vi no meu sonho Paulo caminhando para ser decapitado. Eu vi isso no meu sonho, não está escrito. Timóteo chorando, e ele, quando chegou lá, ele botou a cabeça assim, entregando, ele entregou a vida dele em sacrifício vivo. Ele entregou. Então, o Império Romano não matou Paulo, ele entregou a vida dele, ele ofertou, entregou como oferta. No final disso tudo, e nós lembramos a palavra que Jesus Cristo deu lá no início, falou com Ananias, ele vai ver o quanto vale sofrer pelo meu nome. O que será que nós temos sofrido pelo nome de Jesus? A nossa vida missionária começa aonde, de que forma ela tem se desenvolvido e aonde nós vamos chegar. Eu não sei se você já tremeu ameaçado de morte por causa da palavra. Mas eu já tremi. Eu já tremi. E depois que eu fui ameaçada, assim de frente, eu fiquei mais de um mês, eu acho, que eu tremia toda por dentro. Eu tremia toda e eu chorava à toa. Sabe por quê? Medo de morrer. Medo. E eu que quero encontrar com meu Senhor, mas agora não. Entende? Então, os dias estão passando e eu digo, agora não. Segura a mão, segura a mão. Por quê? Porque quando Deus soprou em nós, aquele sopro não tinha morte, não tinha doença, não tinha envelhecimento. Por isso que nós rejeitamos isso tudo. Como tem sido a sua vida na sua caminhada como filho de Deus? Porque aqueles homens estavam totalmente, a Bíblia diz, que dirigidos, pois, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está nos guiando quando nós estamos numa vida consciente de quem nós somos, para pregar esta palavra de Deus com o nosso estilo de vida, com o nosso bolso, com a nossa oração, com a nossa presença,
nós estamos sempre pregando. O que nós vamos aprender e meditar muito na viagem, nessa primeira viagem de Paulo, são a ousadia que esse homem tinha no espírito, esse desejo de fazer discípulos, de implantar igreja, de resistir e a oposição que vem. A oposição. Satanás não muda. Ele vai se opor no início, porque você tem que desistir no início. Ele joga com as armas dele no início, para você nem dar o segundo passo. Então, nós vamos ver essa oposição vir forte na direção de Paulo e Barnabé. E será que não tem alguma coisa muito estranha que hoje nós não vemos essa oposição na nossa vida? Essa perseguição, esse negócio ali, ó. Eu estou aqui, só para dizer para vocês rapidinho, eu estou aqui assim. Na hora de ir para o aeroporto, a menina vira para mim e diz assim: mamãe, eu não vou porque eu não estou bem. Ela já estava 2 dias, achei que ela ia amanhecer bem, mala pronta, tudo pronto, não vou. E eu tinha que ir para o aeroporto. Eu vi de onde que vinha a confusão. Eu disse: eu vou. Eu estou aqui. Na véspera, eu fui fazer as compras para a casa de Marimar. Comprei. Quando eu cheguei lá, que entreguei, porque a coisa lá são 40 quilos de carne, 40 quilos de salsicha, 40 de frango. Assim. A menina disse: Dona Edmeia, pelo amor de Deus. Eu disse: que foi, minha filha? Dona Edmeia, não dá mais para ficar com o fogão. Está saindo fogo por todo lugar. Já tinha sido consertado umas 3 vezes. Eu estou com medo de explodir. Eu olhei para a cara dela e disse: eu estou vindo resolver um problema, você está me dando outra, mas não é da conta dela. Eu disse para ela: então você faz o seguinte. Ela disse: tem 2 bocas que estão funcionando. Eu disse: fica com as 2 que eu vou resolver outra. Decidi lá, eu contei o tempo, eu não tinha tempo hábil para ir a um lugar comprar um fogão. Aí eu liguei para o rapaz que eu ia fazer para o podólogo e disse para ele: não vou mais, vai ficar para junho. E eu fui comprar o fogão, mas graças a Deus já chegou lá ontem o fogão. Então, se vocês soubessem o que me cerca quando eu vou viajar assim para passar mais de uma semana, eu vejo sempre a perturbação que vem para eu desistir. A primeira coisa que aconteceu no início do meu ministério, minha filha, orando comigo, morreu. Nunca tinha adoecido. E a mãe do famoso noivo disse: desde que você se meteu com essa história de evangelho, que a sua vida está esse caos. Eu não quero esse Jesus Cristo. Assim, na cara da gente. O que é isso? Isso é oposição. Ela vem, ela vai vir. Ou você acha que você se entrega a Jesus Cristo e você entra nesse ramo, aceitando esse privilégio do chamado, e o diabo vai dizer: olha, parabéns, hein? Você conseguiu, hein? Você vai mandar um cartãozinho para você dizendo como foi bom. Você acha que o diabo ia mandar um cartão para Paulo? Ó, até que fim, hein? Saiu dali, ó, mas vai, o que é que eu vou fazer? Não, ele não tem nada para perder. E às vezes a gente pensa: puxa, foi na vida de Paulo. E você? Você acha que você é menos importante do que Paulo? Deus não faz acepção de filhos. Trabalhar no reino é privilégio, porque Deus não precisa de nós para nada. Ele diz aí: minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito, abatido de espírito, que treme da minha palavra. Portanto, vamos abraçar esse chamado. Vamos abraçar
este privilégio. Vamos entrar com tudo, queimando o coração por esse evangelho eterno, que tantos quiseram e foi dado a nós. Nós vamos caminhar, enviados pelo Espírito Santo, para aprender com a vida de um homem que é um exemplo para nós, o apóstolo Paulo de Tarso, que não morreu premiado com algum prêmio Nobel, mas entregou a vida, rendeu a única coisa que ele tinha. Rendeu o pescoço lá na guilhotina. Não é? É tão fortalecedor você ver aquele homem preso, escrevendo para Timóteo: Timóteo, apressa-te em vir antes do inverno. Passa em Troade, na casa de Carpo, pega a minha capa e os meus pergaminhos. Ia chegar o inverno, ele não tinha capa para se proteger do frio. E a gente, que tem tanto, aquele homem não tinha a capa, precisava vir de Troade, a capa. Não dava para comprar uma em Roma. E nós nos queixamos, tendo tanto. Nós precisamos nos arrepender dessa abundância que nós temos. E às vezes nós desperdiçamos o nosso tempo, damos mais atenção a esse mafioso desse celular do que às outras coisas. Portanto, o que fica para nós? Comer a palavra, botar a palavra para dentro, nos alimentar da palavra, porque o Espírito já está em nós. Quanto mais você botar a palavra, mais você vai queimando de amor por Cristo e a sua vida vai sendo transfigurada. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.